Bom, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Collab e hoje vamos falar mais uma vez sobre kits de fotografia, setup de fotografia, como é que os fotógrafos escolhem os seus equipamentos. E a convidada de hoje é a Júlia, que é uma fotógrafa roqueira, gosta de um metal da morte, famoso death metal. Também trabalhar com marketing e tal, então a gente vai falar muito sobre como é fazer foto em show, como é trabalhar com assessoria assessoria de imprensa. Ainda existe esse termo, um termo que vai ficar aí, né? Mas antes, a vinheta. E aí, Júlia, estamos aí com o seu kit. O que é que você tem aqui? Então, Seu kit é bastante simples. é bem básico. Mas eu já vi que tem um diferencial aqui que eu não vi em nenhum outro fotógrafo. É um kit bem simples. É uma Canon T5 com a lente do kit, uma 1855, bem basicona, que eu tenho acho que desde 2015. Essa aí vai durar a vida toda, viu? Minha primeira e única câmera. Desculpa perguntar, mas quantos cliques você acha que tem? Será que já passou mais dos 100 mil, dos 20 mil, 30 mil? Eu não sei. Tudo bem. Se não Tudo passou, bem. tá perto. Um flashzinho da chinês, que eu não tenho dinheiro Deixa eu ver para. qual a marca. Yangnu. É. O que é que ele tem de legal aí que você gosta dele? Nada, ele só era barato. Não, peraí. A pessoa que viu esse vídeo para falar, ele só era barato. O que é que ele tem aqui que tem alguma coisa que você gosta? Ele é barato, pronto, já é um... Era um. Quanto é que ele custa mais ou menos? Eu comprei acho que por R$500 na época. Yangnu é um IN560. Tá o close aí pra vocês verem aí. Quais são as funções que ele tem aqui? Você consegue dizer? Não, porque eu sempre jogava no máximo, a potência máxima dele, porque eu sempre fotografava em lugares escuros. Então eu sempre jogava na potência máxima e era o que Deus quiser. Define um lugar escuro pra você. Assim, uma das casas de show assim que eu fotografava bastante aqui quando ainda existia, era o lado B, que era um estúdio que tinha muitos shows nos finais de semana. E ele só tinha uma lâmpada dessas de LED comum para um espaço tipo da sua sala, até maior. Tipo, sei lá, 10, 20 metros quadrados. Sim, Tipo, ponto de uma luz lâmpada, só. Uma lâmpada de LED. Whatever, uma lâmpada assim, que você tem na sua casa aí. Sim. Só no meio do ambiente e era a iluminação que tinha. Não tinha mais nenhum ponto de luz, assim, até pra focar era difícil. Então, às vezes eu botava no foco e seja o que Deus quiser. ia. Porque tem gente, tem barulho, né? Tem tudo. Então, é isso que eu vi aqui do seu diferencial, que eu não vi nenhum kit. Que você falando de barulho. Fotografando em show, na verdade, a gente precisa disso aqui. É um protetor ocular. Porque você ficar, às vezes, 2, 3 horas, 4 horas do lado de uma caixa de som, de um amplificador. Por mais que você goste da música. Por mais que você goste, seu ouvido vai estar apitando daqui a pouco. Então, isso daqui foi uma das coisas que um amigo me deu um pouco tempo depois que eu comecei a fotografar show. E você não tinha pensado nisso na época? Eu não tinha pensado nisso. E ele trabalhava com segurança no trabalho, então ele pegou e me deu um desse. Me deu esse, na verdade, que eu tenho até hoje. Inclusive, obrigada, Márcio. Até porque assim, eu não quero desmerecer o produto, mas aparentemente é um produto que não se desgasta com o tempo, né? Não, ele só tá assim, meio bagunçadozinho, assim, porque de vez em quando ele dá um nozinho aqui, aí... Mas você compra, vai durar... Ele tem mais de 5 anos já que eu tenho ele. E não tá com cara que vai embora, não. Não. Aqui eu guardo, é xodó. Não tem show não que eu vou sem ele. Até sem, mesmo se for pra não fotografar, mesmo sem for pra fotografar, eu prefiro, porque eu acabo indo pra muitos shows, então ficar perto de amplificador e tudo mais por muito tempo
desgasta o ouvido. Não tem como não se preocupar. Se você quer fazer fotografia de show, além de você pensar na câmera, no flash, em lente, você tem que ter um desse, porque o desgaste é muito grande. E o desconforto também é depois de horas, você tá ali, você já não quer, você não tá nem com vontade mais de fotografar, você só quer ir embora. Porque assim, geralmente não é só uma banda que vai tocar 1 hora e pronto. Não, às vezes você vai fotografar, são 4, 5 bandas, cada uma com 1h30 de show. Na terceira banda você já tá com o ouvido pedindo socorro. Então, principalmente eu que venho mais dessa linha de fotografar shows de rock, shows de metal aqui de Sergipe, que os ambientes são mais fechados e o som acaba sendo... Eles acabam colocando o som mais alto. Não tem como você não pensar em ter um acessório como esse dentro da sua bolsa. Me tira uma dúvida. Você normalmente tira shows de bandas. Já fotografou banda aí conhecidas no mundo do metal. Sim. Me tira uma dúvida. O flash, você acha que ele atrapalha o músico? Assim, eles se incomodam com o flash? Você fala, putz, não, lá vem a louca do flash ali pra cima de mim. Então, eu acho que depende muito do seu ritmo de fotografia. Se você é daqueles fotógrafos que quer tirar milhões de fotos no show, vai incomodar. Então, uma coisa que eu aprendi muito lá no comecinho, quando eu comecei a fotografar shows de rock, eu aprendi com o Marcelinho Mora, que é um grande fotógrafo da cena rock sergipana. Será que ele senta aqui? Acho que sim. Será? Não sei. Vamos ver. Marcelinho, por favor. Chama ele. Vou chamar. Ele me ensinou a analisar muito as bandas, a estudar as bandas, até mesmo antes de fotografar. Pegar vídeo, mesmo aqueles vídeos amadores que algumas pessoas postam de shows e tudo mais. Dá uma olhada nos shows para ver como é o comportamento das bandas. Por exemplo, a Debajos, que é uma banda daqui de Sergipe. Tem 3 momentos no show que Julico, que é o vocalista e guitarrista da banda, ele pula. Você fotografar a Debajos e você não ter uma foto dele. do show, Eu já me toquei disso. Toda a fotinha deles tem ele dando os pulinhos. Você não ter uma foto do Julico pulando é porque você não analisou o show. E é um dos momentos mais marcantes do show. Então, é você analisar as bandas que você vai fotografar para saber que momento é o mais legal para fotografar. Porque assim, tem gente que vai para um show, tira, sei lá, 300 fotos. E viu? Quantas vai no modo loteria, né? Tira 300, se ficar 2 boas, tá valendo. Exatamente. E às vezes são 300 fotos muito iguais. Pra quê? Qual a necessidade de você disparar? Às vezes muito ruins. Qual a necessidade de você disparar 300 flashes na cara do cara flashes, às vezes na cara, literalmente na cara do músico que tá ali fazendo o trabalho concentrado dele, em tocar. Que tá ali fazendo, assim como você tá fazendo o trabalho dele, a gente também tem que pensar nisso. É o trabalho dos caras, eles se divertem, assim como a gente se diverte, mas cada um com o seu trabalho. Eles com a música, seja tocando ou cantando, e a gente fotografando, é trabalho. Você também não vai querer 300 cliques a mais numa câmera que a gente sabe que tem vida útil, que a gente sabe que daqui a, sei lá, dependendo da câmera, 1 hora 100 mil, 100 mil, 200 mil, uma hora vai acabar. 1 hora vai acabar e você vai ter que comprar outra com flash, com cliques desnecessários. Então isso é uma coisa que você tem que pensar também na hora de fotografar. Então, como você falou, que eu fotografei alguns nomes Pode legais. citar, cite nomes. Torture Squad, Hateful Mother. Se vocês conhecem alguma dessas bandas, você é muito bem-vindo aqui, velho. Muito bem-vindo mesmo. Carne Crua. Mande seu endereço que eu pago uma pizza. Carne Crua, daqui de Sergipe, que é uma banda que tem mais de 40 anos. Se você for de Sergipe, eu não vou mandar pizza, não.
Tem várias outras bandas, a Maua. Sempre aqui ou você já foi em outros, já viajou para fotografar? Não, a maioria, todos os shows que eu fotografei foram aqui em Sergipe. Eu comecei com fotografia de música em 2017. 2016. Que foi quando eu comecei a fazer meu TCC, que era sobre o rock sergipano. E eu ia para os shows para fotografar. Você levou a sério esse negócio mesmo, hein, velho? Sim, porque assim, a fotografia me levou pro jornalismo. E o rock sergipano me levou pra fotografia de shows. Então eu comecei a fotografar para fazer meu TCC porque eu precisava de conteúdo. Então eu ia conhecendo as pessoas, ia fotografando, ia ganhando experiência e tudo mais. E falar de rock em Sergipe é investigativo à beça, né? Assim, tem muita banda boa, muitas bandas com qualidade, assim, que você olha assim, você pensa, cara, esses caras já não são daqui, mas são. O Debajos, por exemplo, tu vê que o Debajos já é mais, acho que a banda daqui é mais conhecida, assim. Sim, mas por exemplo... Mas eles são muito bons. Assim, eles são muito bons. Mas, por exemplo, a Carne Crua é uma banda que tem mais de 40 anos de estrada. É verdade. Então, se você para assim pra pensar, a Eu lembro que era aqui, criancinha e... Silvio é um monstro, é um dinossauro do rock sergipano. E ele foi um dos que mais me incentivaram, assim, não só durante o meu TCC, mas também na fotografia. Ele compartilhando minhas fotos e tudo mais. Então foi uma experiência, assim, que eu ganhei com o TCC. Porque, assim, você falou que era um trabalho investigativo. Eu comecei a pensar em fazer o TCC sobre a história do rock sergipano quando eu assisti o documentário Global Metal. Tô ligado. Que ele fala esse diretor, ele tem canal no YouTube também, né? Sim. Que é bem produzido pra caramba. Ele tem vários documentários sobre metal e sobre rock. Ele fez o do Rush também. Sim. Do Rush, eu assisti que pra ele caramba. fala sobre cenas e lugares improváveis. No Irã, na China, eu acho. A China não é tão improvável. A China pode... É improvável, porque... Então, só que era contrabandeado no porto, os CDs. E eles começaram assim a cena lá. Então, era uma coisa bem clandestina, assim como era proibido no Irã. É proibido até hoje no Irã. E eu fiquei pensando assim, porque assim, a minha família sempre foi ligada ao rock. Minha tia cantava na noite, meu tio tocou em banda. Só que tudo no Rio de Janeiro. Eu vim morar aqui, eu não conhecia ninguém da cena. O máximo que eu ia era pro Coverama. Toquei lá uma vez. Essa era a minha experiência com o rock sergipano. Era Coverama. Então, quando eu pensei assim, pô, se tem cena metal e rock nesses lugares, por que não vai ter em Sergipe? Então eu fui caçar. Literalmente. Fui procurando tudo que podia, assim. E muita coisa eu fui descobrindo conversando com as pessoas. E assim, eu ia para os shows para poder conhecer mais pessoas da cena e ter mais informações. E por já ter a bagagem da fotografia, que eu comecei lá em 2012, no meu primeiro curso, que foi que me levou para jornalismo, eu comecei a fotografar também para criar material pro meu livro reportagem, que foi meu TCC. Então, nessa, eu fotografei o Dr. Sim, com o Eduardo Danui, que inclusive foi um querido comigo. Eles tocam muito mal. Eu gosto deles. Não, eles tocam mal, não tocam direito, enfim. Assim, não são virtuosos. é assim. Eu tô sendo um pouco sarcástico. O Edu, ele foi muito querido comigo. Assim, eu tinha conversado um pouco com a esposa dele, por e-mail. Eu posso estar um pouco... O Edu é... Eduardo Danui. Não, mas ele é o guitarrista? Isso, o guitarrista. Ele dá uns workshops e tal. Exatamente. Já veio pra cá. Eu tinha conversado com ela porque eu queria fazer uma entrevista com ele pro meu livro. E não deu pra fazer a entrevista porque ele tava muito... Ele passou o show inteiro bebendo, então não dava pra fazer a entrevista. Mas ele olhou pra minha cara e falou, você é a Júlia? Aí eu falei, sou. Eu sou a Júlia. Você não deveria estar bêbado, mas eu sou a Júlia. Aí ele, era a turnê de despedida da banda,
que depois dessa turnê ele saiu da banda porque já estavam rachados. Ele com os irmãos Buzik, né, que hoje seguem com a Dr. Sim, com outro guitarrista e tudo mais. Mas depois era a turnê de despedida da banda e tava muito rachado o clima. Tipo, eles não tinha mais nenhum laço. E ele gritou com todo mundo pra todo mundo se juntar e tirar uma foto comigo porque eu tinha o mesmo nome que a filha dele. Então foi muito da hora. Pegou também, né? Bahia. Porque foi muito da hora, porque eu fotografei o show inteiro deles e tudo mais. E depois, muito tempo depois eu conversei com ele um pouco pela internet e tal. Mas foi muito, muito da hora. Eu tava vendo se tava gravando, que eu tenho esse medo. Ah, eu não sei, eu não tô enxergando aqui. Tipo, será que tá gravando? Inclusive agora eu tô com medo, será que tá focado? Só se tu é desfocado, desculpa. A culpa é dele. A culpa é minha. E outra banda que eu vou ver se tá focado, só por garantia. Agora eu corto. E outra banda que eu fotografei, assim, que tem uma certa expressão a nível nacional e até internacional, de certa forma, foi a Torture Squad, que eles vieram pra cá 2 vezes, desde que eu comecei a fazer fotografia de show. E eu fotografei as 2 vezes. E foi muito, muito incrível, assim, porque a primeira vez foi no Tchê. E lá tem uma estrutura muito bacana, assim, de palco e tudo mais. E foi onde eu É um bar já feito pra isso. É uma casa não é de tipo show. um estúdio com uma luzinha ali, não. Já é um... É uma estrutura muito bacana, assim. Tem um palco, tem até camarim, tem tudo mais. Então, eu tive a oportunidade de fotografar eles lá. Então, eu conheci eles na passagem de som, na verdade. Conversei com eles e tudo mais, principalmente com a Mayara, que é a vocalista. Aquele negócio de entender o que ó, vou usar isso aqui e tal. Isso. E foi muito bacana, assim, tanto eles como os próprios, a produção deles, assim, o Road, a Bia, que era a menina que fazia o som deles, era muito gente boa, assim. Então, assim, nas horas que a gente para, assim, no show, assim, como eu falei, né? A gente não fica o tempo inteiro fotografando. Então, como tava muito cheia a casa, eu ficava em cima do palco. Então, eu ficava atrás da mesa de som, assim. E nesse tempo, assim, eu ainda conversava um pouco com a Bia. Eles estavam no meio de uma turnê nacional e era muito divertido, assim. Eles eram muito acessíveis, assim, e até hoje eu tenho contato com alguns deles. E eles são muito, muito gente boa, muito gente boa. E a outra vez que eles vieram pra cá foi com a Hateful Murder, que é uma banda lá do Rio, com a Reckoning Hour, que também é do Rio, e com uma outra banda, acho que é da Paraíba, que eu não recordo o nome agora. E eles foram fazer o show nessa casa, que era com uma lâmpada só que dessa vez eles tinham colocado 2 lâmpadas tipo aquelas de jardinagem. É igual aquela que tá ali atrás, o refletorzinho, né? Sei como é que é. Só que eles tinham colocado mais esses 2 pontos de luz, assim, tinha melhorado um pouquinho a situação. Mas não era o ideal. E tinham feito um palco, porque antes era todo mundo no mesmo nível, assim. Então, a banda ficava no mesmo nível da plateia, que abria uma roda e daqui a pouco tava derrubando o microfone. E a gente tinha que se virar do jeito que dava. Mas foram experiências, assim, que eu levo pra vida inteira, assim. Mas é engraçado, porque o show que eu mais tive estrutura pra fotografar foi em Japoatã, quando eu trabalhava como assessora de imprensa. A gente vai falar sobre isso aí ainda. Que aí eu já nem precisei do flash pra fotografar, porque já tinha a iluminação toda do palco, aqueles canhões de luz em cima. Era outra pergunta que eu ia fazer, tipo, quando é que você sabe que não precisa do flash e quando que você precisa do flash? Então, o flash eu uso mais em lugares que eu sei que é escuro. Que não vai ter iluminação. Que não vai ter iluminação de jeito nenhum, ou que a iluminação é muito pequena. Porque eu sei, a minha câmera, ela tem limitação de ISO. Porque quem tem câmera sabe. Eu acho que a T5, você botou mais de 800, já... Ela com 1.600, na verdade, ela já começa a granular. Então, eu uso no máximo a minha T5i, essa que tá filmando, no máximo eu boto 800, mais que isso só se não tiver jeito.
Sim. Porque aí eu sei que mais do que 800 vai granular, Isso. né? Então, 3.200 é melhor nem ligar a câmera. você deixa em casa. Então, aí como tem essa questão do ISO, de ela granular com uma... Porque assim, ela é a minha câmera de entrada, assim. Eu acho que a câmera de entrada da Canon talvez seja a T3. Essa linha Rebel também, ela é muito boa, né? boa. Ela foi descontinuada um tempo pra cá, mas ela é muito Isso. boa. Tipo assim, tanto que se você pegar qualquer fotógrafo que começa com Canon, é essa câmera. Não tem outra. Tipo assim, eu não consigo ver. Agora é que eu vejo o pessoal indo pra um SL3, modelo mais... Porque não tem mais Rebel, né? Então, eu peguei essa T5, a Rebel T5, porque quando eu era monitora de fotografia na UFES, que foi onde eu estudei jornalismo, a gente trabalhava com a T3 e com a T3i. E eu achava ela muito básica. Defina básica, assim. Ela não tinha tanto corpo, assim, eu acho. Ela era um pouco defasada. Não, mas tem alguma coisa que você falava, putz, isso aqui eu sinto falta. Isso aqui é crucial. Eu acho que é a qualidade da imagem. Ah, tá. Eu acho que a qualidade da imagem da T3 para T5, eu você acho sente. que ainda sinto um pouco. Eu não recordo agora qual o megapixels da T3. Eu acho que da T5 é 16. Tá aqui na tela os dois, se vocês compararem aí. Isso. Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu fazia pesquisa e fazia monitoria. Tudo voltado para fotografia. Então, eu trabalhava lá na UFES com a D100? A D100? Acho que é. Da Aí eu Nikon? posso estar enganado, porque eu não entendo nada de Nikon. Se vocês quiserem Eu saber mais acho que é Nikon, tem um vídeo D100. aqui falando sobre kit de fotografia com Nikon, mas eu realmente não Eu sou... acho que era D100 ou era... Mas eu acho que é por aí. Eu acho que era esse o nome da câmera. Porque lá eles só tinham essas três, que era a T3, a T3i e essa da Nikon, Essa que eu da acho que era D100. E lá eles tinham flash, tinha luz. Tinha flash. Eles tinham o estúdio completo. Então, a gente, assim, como monitora, eu aprendi bastante, assim, a usar todo o equipamento, E pra aprender isso aí tá bom demais, ó. Tá? E assim, a gente tinha muita vivência de estúdio mesmo, assim, de saber montar iluminação, de fazer coisa. Eu lembro que a gente recebeu um desafio da professora Grace Schneider, que era minha orientadora, por sinal, e da Daisy, que eram as coordenadoras do laboratório de fotografia, para os monitores criarem ensaios com o tema de movimento. E eu fiz uma foto lá no estúdio, usando todo o equipamento de iluminação do estúdio, em baixa velocidade, para captar o movimento mesmo. E foi uma das experiências. Uma das fotos foi selecionada para ser exposta na Biblioteca Epifânio Dória. Tem uma galeria de arte lá. E foi minha primeira exposição. Tipo, do nada. Vai, Júlia. Botou no Instagram isso aí, né? Falou, toma aí, receba aí, que eu tô aí. Aqui a minha foto. Que foi o Flávio, que estudava comigo. Você se empolgou um pouco. Assim, foi um projeto, na verdade. A gente fez... O nome da sequência de fotos era Movimentos da Alma. Então a gente usou tanto música como a fotografia. A gente queria mostrar todo o movimento da alma, por exemplo, da tristeza, ao pensamento, à alegria. E a gente fez toda essa sequência com fotos misturando com música. Então foi muito bacana. Aqui, quando eu tiro... Aqui eu gosto de fazer em baixa velocidade.
foto da avenida, daqui de casa, Sim, que você que pega o mostra rastro o do rastro carro do começo, do viaduto Sim. até aqui em casa. Do farol e da lanterna. Uma vez eu fiz um time-lapse com isso. Pô, fica bonitão, velho. Sim, Fica bonitão. eu já fiz isso em cima do viaduto do dia. Poxa, que experiência. Com essa câmera? Não, com a T3, que era da UFES. Da UFES, né? Eu e meu pai em cima do viaduto, morrendo de medo de ser assaltado de noite. Porque o equipamento não era meu, então o medo é dobrado nessas horas. E câmera não é um negócio assim. Não é uma coisa muito barata. Então. Brasil. Assim, No Brasil eu costumo falar o seguinte, que câmera... Assim, quem mas isso quem eu tô já viu falando mais da de... Canon. Se for da Nikon, tu vende o rim, tu compra uma câmera bacana, assim. Isso é você que está dizendo que o rim vale tanto assim. Mas assim, uma coisa que eu costumo falar, quem acompanha os vídeos no canal, com certeza já me ouviu falar isso umas 5 vezes, pelo menos, que aqui no Brasil, uma câmera de entrada é a câmera do profissional. Enquanto Sim. nos Estados Unidos, a câmera de entrada é semi-profissional. Então, assim, uma câmera semi-profissional nos Estados Unidos, Ela é muito mais ela barata. é uma câmera profissional aqui no Brasil. Sim. E uma câmera profissional nos Estados Unidos é uma câmera top de linha no Brasil, entendeu? Sim. Tem esse agravante. É meio parecido com quem não é da área com carros. Sim. Um carro lá custa 10 mil, você compra um carro massa. Aqui no Brasil você tem que gastar... não compra nenhum Uno por 10 mil. Entendeu? Por aí. Então é mais complicado na hora de você escolher esses equipamentos. Sim. Você tem que estudar muito mais, você tem que realmente ir mais a fundo e Isso. pensar, é isso mesmo que eu vou comprar? Então, quando eu comprei o meu, eu tinha essa experiência de saber com o que é que eu estava lidando a experiência que eu tinha no laboratório da Nikon e da Canon. Então eu pensei, eu vou pegar da Canon. E outro fator que também foi determinante nisso foi a questão do valor dos acessórios. Porque você sabe que o da Nikon é bem mais caro. Lente... Da Canon eu já acho caro, mas assim, da Nikon vai ser bem Nikon mais é bem mais caro caro. por não ter representação no Brasil, Isso. mas... E assim, eu não tenho nem o flash da Canon. Eu comprei da China. Você recomenda ele? Pelo preço que ele vale? Sim. Ele é assim, eu tenho ele desde 2016. Nunca me deixou na mão. Às vezes eu tenho dificuldade só pra puxar aqui um negocinho, mas... E o coisa quebrou aqui. Que negocinho é esse aí? Aqui ele funciona tipo um rebatedorzinho. Só que ele tinha um protetorzinho aqui que ele... a luz ficava difusa. Só que aí entendi. quebrou. E aí você tem que colocar alguma coisa. Hoje em dia você usa assim mesmo. Você bota um paninho, você pega um paninho de softbox, bota em cima e vai. Eu uso sem, porque às vezes isso até ajuda no meu trabalho, por exemplo. Se for muito escuro, porque geralmente é muito escuro os lugares. Então, geralmente... E pra fotografar, geralmente a gente coloca aqui, né? Gira aí. E geralmente você usa a técnica de rebater no teto. Bate no teto, desce. Bate no teto e aí você vai regulando aqui pra ver qual o ângulo que vai pegar certinho. Só que tem lugar que é tão escuro que é só assim. Vira, tipo, bate na cara mesmo da pessoa. Na cara mesmo da pessoa. Não tem jeito. Não tem pra onde você correr. Você bota isso na frente do guitarrista na hora de solar, ele ama. Ele ama. É assim, eu nunca perguntei pra nenhum deles, assim, mas eu Você acho... gosta na hora do solo? Posso colocar? Eu, inclusive, vou perguntar para os meus amigos o que é que eles acham, assim, dos que eu já fotografei. Dessas coisas, assim, de meter o flash na cara. Mas eu acho que não é muito legal, assim, porque eu já testei comigo e não foi muito bacana. Porque imagina você tá aqui trabalhando, você tá fazendo uma atividade, concentrado nela e fica uma luzinha aqui, pá, pá, pá. Você vai querer matar a pessoa que tá vendo essa luz aí. Assim... A não ser que ela tire excelentes fotos e fale, putz, não, valeu a pena, então, tal. até hoje eles repostam minhas fotos e alguns têm anos que eu fotografei. Mas... é aquela coisa, né? É chato. É chato. Se eu puder eliminar, melhor, né? Se eu puder evitar, eu evito. É como eu falei, em Japoatã tinha todo o esquema de iluminação no palco e eu não precisava usar o flash. Eu usei só a câmera.
tive que diminuir um pouco a velocidade do que eu tô acostumada a usar com flash? Sim. Porque quando eu tô usando flash, eu boto 250 e tá ótimo. Eu tive que baixar um pouco, foi pra, sei lá, 160, eu acho, de velocidade. Isso pode atrapalhar? Pode. Mas 160 ainda dá, né? Tipo, Dá. Dependendo do show, dá. você não tá tirando foto maratonista. Tipo, Isso, tem essa questão. Se você não estiver fotografando shows de pessoas que você sabe que balançam muito... Headbangers balançam muito. Mas era um show da padroeira da cidade. Então era Alcimar Monteiro, Você não vai esperar Luanzinho Moraes. Então não era uma que esse coisa... pessoal pega o cabelo e fique... Não vai rolar. não é uma Mai Puertas que vai ficar rodando a cabeça lá com o cabelão girando, parecendo um ventilador. Não vai. Então dá pra fotografar sem flash e com a velocidade um pouco mais baixa, não tem problema nenhum. É como se estivesse fotografando uma palestra. Quase. Quase isso. Então, nesse show foi bem mais tranquilo, assim. E, por exemplo, começou acho que umas 8 da noite e foi acabar às 6 da manhã. Então, 6 da manhã já tava com o céu aberto, né? Então, nem precisava, não tinha nem mais luz acesa. O flash era inútil. Só se fosse pra tirar onda mesmo com a cara das pessoas no flash. Assim, né? E era um show que eu não tava acostumada a fotografar. Eu nunca tinha fotografado forró. Eu era fotografar de show, de rock, de metal. Assim, eu fui porque a menina que trabalhava comigo não tinha experiência com fotografia de show. Mas foi uma experiência bem legal, assim. Foi bem diferente. E, assim, a gente fala que música de metal às vezes é tudo igual. Tem algumas pessoas que Música não de forró tem. também. Música é tudo igual, pô. Não, que não tem esse conhecimento assim de distinguir qual uma música de outra. E essa questão de você analisar o artista que você vai fotografar é muito importante. Eu digo isso porque eu não gosto de forró. Sendo bem honesto, eu não gosto, não conheço. Eu acho que a gente já tinha presumido isso. Acho que a gente já tava meio... Ninguém tá surpreso. Então, eu não gostava. E foi eu não segui a regra que Marcelinho me ensinou de procurar antes os shows pra ver como era mais ou menos que funcionava. Eu simplesmente chegou no show do Luanzinho Moraes. Eu vi uns negócios assim que eu sabia que ia estourar em algum momento. Como assim, de negocinho? Era... Fogos de artifício? Não, era... aqueles papelzinhos. Ah, sei. Fumaça. A gente tem aquele que faz... aqui, né? Só que era um canhão, assim, eram 3 canhões, assim, que tinham de cada lado do palco. Aí eu vi aquele negócio no chão, vai estourar em algum momento, né? Não vou botar isso aqui à toa. Não botar isso aqui à toa. Aí eu virei pro back vocal e perguntei. Então... Em que momento isso aqui vai... Em que momento esse negócio estoura? É ele na terceira música. Normalmente ele estoura isso na última, né? Mas então, é porque eram 3. Aí ele falou que era na terceira, não lembro quais eram as outras músicas. E pra eu descobrir qual era a terceira música? Porque pra mim era tudo a mesma coisa. Começou uma, começou a outra. Ele não para e fala, não, agora a gente vai tocar tal música, pessoal. Não falam isso. E a gente fica lá, tipo, com cara de... Oi? Que horas que estoura esse negócio? E eu fiquei lá esperando, assim. Aí até que eu acho que ele percebeu que eu tava boiando, literalmente boiando no coisa. Aí ele falou, é nessa música que estoura. O back vocal virou pra mim, que eu tava em cima do palco. Ele baixou o microfone e falou, é nessa música. Ah, obrigada, não sei o quê. E foi, na hora, eu consegui me posicionar de um jeito que eu conseguisse pegar tanto o Luanzinho Moraes... Você antecipou o momento. E, tipo, essa questão de você não passar o show tirando 300 mil fotos de a mesma coisa. Então eu passei a terceira música inteira, colada, quase na beirada do palco, pra eu conseguir pegar tanto o confete explodindo, quanto o vocalista, quanto uma parte da plateia.
a música inteira. Porque eu não sabia que horas ia estourar aquele negócio, sabia só que era naquela música. Isso mostra que você não precisa estar toda hora. Não precisa. Controla um pouquinho o dedinho, sabe? Tipo... Estuda antes. É tipo assim, é como se fosse um sniper. Você não chega num... Você não chega dando tiro em tudo que é canto. Tudo que é Você não tá canto. jogando Call of Duty. Você não tá com a metralhadora, você tá com... Você não é o Rambo. É, tipo, você não é o Você não é Rambo. o Rambo com aquela... Ou a Sarah Connor, a Lara Connor. Você é um sniper. É. Você chega ali, para, analisa, pô, antecipa o momento. Exato. Né? Vê as condições, fala, aqui que eu vou... Eu até acho que assim, você pode tirar várias fotos do mesmo momento. Tipo assim, você faz isso, você, por exemplo, porque, vamos supor, vou tirar uma foto da thumb, eu vou tirar uma foto, pá, que é pose, a pessoa tá na pose ali. Sim. Só que evento eu posso tirar várias fotos automáticas. Sim, né? Dependendo do lugar. Porque, por exemplo, no lugar escuro, a gente tem que lembrar, o flash demora a carregar. Então você não consegue tirar 3, 4 fotos seguidas. Você tem que esperar o flash carregar. E, por exemplo, num lugar muito escuro, você não vai conseguir. Porque tem esse tempo do flash também. Você tem que ter o tempo da banda, o seu e o do flash. Não é tudo uma coisa só. Não. Você tem que esperar o momento certo, assim. Por exemplo, se for em um lugar que seja uma iluminação ok, que você não precisa de flash, de boa você tirar várias fotos seguidas. Mas lugar com pouca iluminação, você não vai conseguir tirar. Porque o flash demora para carregar. Não tô falando que demora, sei lá, 1 minuto. Não, mas ele demora alguns segundos. Então você não vai conseguir disparar, você não vai conseguir programar a sua câmera para disparar 3 vezes seguidas e você simplesmente apertar o botão e ela disparar 3 vezes e o flash acompanhar. Ele não vai. Ele vai ficar com... talvez fique uma foto perfeita, a outra vai estar com flash metade da foto preta, metade talvez visível e a outra não vai aparecer nada. Então você tem que ter essa noção de que... Você vai aproveitar uma foto do lá. Exato. Então, entendi. Beleza, eu tinha mais perguntas aqui para fazer, me deu um branco agora. Mas a que tinha era a seguinte. Você sente a necessidade, por estar num lugar escuro, você já coloca a velocidade alta, mas você sente a necessidade de ter um monopé, por exemplo, ou mesmo até um tripé, sei lá, pra... Não, geralmente eu não uso tripé. Só quando é velocidade muito baixa. Por exemplo, no caso do ensaio que eu fiz, no Movimentos da Alma, eu precisei usar o tripé porque foram 3 segundos para cada fotografia. Então, não tem como ficar 3 segundos. Eu não tenho essa firmeza na mão o tempo todo. Mas... Não, acho que poucas pessoas têm. Simples assim. Mas... Pra show, eu uso na mão mesmo. E tem gente que usa o visor, essa parte aqui de trás. A minha não destaca. Não tem não dá o flip. Não dá o flip. A minha é normal. Que pra mim, uma coisa assim, pra quem trabalha com filmagem, é um negócio assim, um antes Exato. e depois. Pra quem trabalha com tipo, filmagem, realmente faz muita eu não diferença. escolheria uma câmera assim, a não ser se fosse... Eu tenho que escolher uma câmera assim e escolher um monitor externo também pra ela. Sim. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, eu uso o visorzinho, que eu boto o olhinho lá e só fotografo com o olho. Assim, bem colado mesmo. Com óculos e com... Com óculos. Tem isso também. O óculos tá aqui, mas... Eu fiz ela tirar o óculos por questões de luzes e reflexos. Mas é muito, muito louco, assim. Assim, não vou mentir que eu já fiquei com medo de tomar uma cotovelada numa roda punk, porque todo show de rock tem uma roda punk e às vezes você tá lá e às vezes na as pessoas frente estão empolgadas e bêbadas. Eu já fotografei bêbada, assim, não foi muito legal, não. Mas... Não tem como.
principalmente que eu caí da caixa de som. Então não foi legal. Mas você não ficou bem? recomendo. Você ficou bem? O pior é que eu não sei se, eu não lembro se eu tenho uma foto ainda. Mas eu lembro que eu tava fotografando. Alguém registrou esse momento de Eu você fotografei. Não, mas alguém tirou você caindo assim e... Não, eu tinha foto eu com a perna pra cima, assim, porque eu falei com o dono do equipamento de som pra subir em cima de uma caixa de som pra poder fotografar do alto, né? Assim, porque eu sou baixinha, eu tenho 1,58. Só que entre eu falar com o cara e eu subir na caixa de som, eu tomei uma dose de pitu, uma dose de vodka, de catuaba, de um monte de coisa e fiquei muito bêbada. E eu fui fotografar. As fotos saíram ótimas. Só que eu subi no negócio e eu tava assim... Não saíram tremidas? Não. Eu subi e caixa de som, a parte que fica pra cima, ela é estreita. Então eu meio que fui pra trás, assim. E eu tinha foto. Se foi pra trás não voltou, né? Eu tinha foto, as perninhas só pra cima, assim. O pé e o teto. O pé e o teto. E foi a pior coisa da minha vida, assim. E depois, quando eu olhei as fotos, eu não sei como ficaram boas. Com certeza, talvez não tenha sido o pitu. Mas acho que foi... Foi pitu, pior. Foi o pitu. Pitu catuaba. Eu acho que foi a mistura de tudo. Você que é fotógrafo aí, experimenta Não o beba, pitu. não E beba. vai tirar foto, depois você me diz como é que ficou. Não beba. Não beba antes de fotografar. É horrível. Depois você fica você vomita horrores. Que eu vomitei muito naquele Tá, dia. me diz outra coisa também, só pra gente finalizar. Com relação à pós-produção, você tem muito... Por você não ter uma câmera top de linha, provavelmente, para as fotos ficarem tops, deve rolar alguma pós-produção. Sim, mas eu não edito tanto quanto algumas pessoas pensam. Você não é tipo ficar lá no camera roll, lá, vai pra cá, pra lá, pra cá. Não, eu edito muito pouco. Tem alguma coisa que você sempre faz? Geralmente eu mexo um pouco no contraste. De repente na exposição, assim, às vezes. Aí, por exemplo, algumas fotos eu gosto de algumas bandas, assim, eu acho que em alguns momentos fica mais legal em preto e branco. Então é aquela coisa de você jogar a temperatura pra cima, que ela fica mais amarelada. Você mexe um pouco na exposição, no contraste, preto, branco, e joga a saturação pra baixo, que aí ela fica preto e branco. Que aí, quando você joga a temperatura pra cima e ela dá aquela amarelada, ela fica com um aspecto mais legal quando você transforma pra preto e branco. E eu acho que a Canon já puxa um pouquinho pro amarelo. Eu acho. Tanto. A Comparado minha não com o Nikon tanto. que eu vi, ele deixa... A minha não tanto. Assim, é a impressão que eu tenho, né? Não sei se eu tô certo, mas é a impressão. Aqui, ó, a minha não tanto. Não, a foto fica ok, mas assim, comparado a outras câmeras, ela fica, na minha... pode ser impressão, pode ser loucura da minha mente. Ela fica um pouquinho mais amarelada que uma Outras Nikon, por não. exemplo. Não sei. Tô viajando, parceiro? Tô viajando? Devo estar, né? Eu acho. Perdão. Mas assim, eu não me limito à fotografia de show. Isso é uma coisa que eu tento fazer sempre, assim. Não é só por questão de grana, é por questão de estilo também. Por exemplo, eu gosto muito de fazer fotografia de nu artístico. Uma vez eu ganhei na faculdade um curso de nu artístico, que foi um dos cursos mais legais que eu já fiz de fotografia. Então, é uma experiência única, assim, você fotografar e você tentar Depois eu vou falar tirar sobre isso aí. a sensibilidade sem mostrar a questão sensual, mas de uma forma delicada. Então, Não é OnlyFans aqui, né? não, Tipo, você quer fazer outra parada. é uma coisa delicada. Até pode ser OnlyFans, mas assim, é outra parada. Se você quiser fotografar daquele estilo, aí a gente faz.
Não, porque assim, é porque você pode ter, é porque eu falei do jeito que você pode ter uma pessoa que tem OnlyFans, que são fotos de um segmento. Sim. É porque é aquela coisa, né? A gente que trabalha com Você fotografia, fica envergonhado. a gente que trabalha com fotografia, a gente vai muito de como o cliente quer as fotos. Pô, Quer mas fazer uma coisa mais... o legal disso é que você tem que ter um papo pra deixar o clima legal, né, velho? Sim, tem que ter todo um... É um Confortável. jeito para deixar a pessoa segura, principalmente, porque ela tá totalmente Exposta. exposta. Então, você precisa deixar o seu modelo seguro, confortável com a situação. Porque tem muita gente que se sente envergonhado com o próprio corpo de falar, tenho estria, não sei o O quê. que é normal, porque a gente é bombardeado por uns caras e mulheres também, bombados, malhados aí, como se fosse padrão, e eles estão tudo falso. É. É tudo Photoshop lá. E é uma coisa que até quando a pessoa não tá fazendo fotografia sensual, eu acho que quem trabalha com fotografia já passou por isso, de você tirar uma foto. Pode ser uma foto 3x4, a pessoa fala, tem como dar uma photoshopada? Pra quê, velho? Sabe? É esse tipo de Assim, coisa. o pessoal pensa que Photoshop... Assim, não tem... Eu não vejo... Isso tem que separar, assim. Eu não vejo problema em Photoshopar fotos. Não, mas a pessoa Mas fala porque no pra mim, sentido Photoshop... de botar, Não, de sei, deixar então. ela mais magra, Porque tirar pra mim, a espinha, fazer fazer não sei o quê. Sim, porque pra mim Photoshop é aumentar brilho, aumentar contraste, cor e tal. Pra essas pessoas putz, diminui meu nariz. Exato. É tipo como se o Não, fotógrafo, que a maioria dos fotógrafos, eu acho, é editor de imagem, né? Eu acho que poucos não fazem isso. Deveriam, inclusive, começar a fazer, porque isso é muito importante. A não ser que a pessoa fique só com fotografia analógica, alguma coisa assim. É. Que é raro, cada vez mais raro. O assim. que é muito mais difícil, eu acho. É. Mas se você trabalhar com fotografia, é muito importante que você saiba editar suas fotos. Até pra você conhecer o que você precisa fazer quando você tá fotografando. E sabe o que mais também? Que é um ponto para você chegar no seu estilo Exato. de foto, na sua assinatura. Porque eu acho que a briga de qualquer profissional é chegar na assinatura dele, pô. Porque existem muitos fotógrafos hoje, e principalmente antigamente, que a gente bate o olho numa foto e a gente sabe de quem é. Por causa do estilo, por Ele causa chegou na do assinatura jeito de fotografar. Até, por exemplo, uma foto de Cartier-Bresson, você sabe que é dele. Pessoas que não conhecem Cartier-Bresson, dê um Google, por favor, porque é muito importante para fotografia. Dá vontade de fazer um quiz aqui, vou botar 3 fotos, vamos ver se você adivinha qual é de quem. Então, até assim, eu acho que as pessoas que conhecem fotografia sabem quem é ele, porque é um dos grandes nomes da história da fotografia. Então, Sabem. Eu é que sou ignorante aqui. Então, não só ele, mas vários outros, inclusive fotógrafos de moda, fotógrafos de outras coisas, de outros estilos, a gente sabe pela assinatura dele. Annie Leibovitz é um fotógrafo incrível. Quem nunca viu aquela foto? Você ia falar quem não conhece, né? Não, eu ia falar quem não viu a fotografia da Yoko Ono com o John Lennon nu, abraçado com ela. É verdade. É uma fotografia dela. Aquela fotografia foi a capa de uma revista, se eu não me engano. Eu acho que foi da Rolling Stones. Foi, coisa assim. Ela fazia muito trabalho pra Rolling Stones, mas eu tenho quase certeza que era pra Rolling Stones. Mas, inclusive, outros fotógrafos fazem versões daquela fotografia hoje. Inclusive, fotógrafos famosos que têm sua própria identidade visual. E a gente olha assim e Que aí fala... você vê a mesma foto com a mesma identidade foto. de outra pessoa e fala, Exato. olha, caramba, aqui é... Legal. É como desenho animado, assim, você vê os Simpsons, tem a assinatura Simpsons, você vê, sei lá, Rick e Morty, tem a assinatura Rick e Morty. Sim. E aí você vê, de repente, o cara do Rick no desenho No dos Simpsons desenho. com a assinatura dos Simpsons, é outra coisa, né? Isso é muito da hora, assim. Isso pra quem trabalha com fotografia, com imagem, é muito importante você definir o seu estilo de fotografia. Inclusive, por exemplo, se você quiser trabalhar com analógico, se joga. Vai gastar uma grana. Vai viu, gastar logo. uma grana, vai.
Mas assim, vai ser a sua identidade. Você pode fazer uma câmera analógica com uma lata de leite em pó, um filme fotográfico que você coloca dentro, faz um furo na lata e você controla a velocidade que você quer. Só que, ao contrário das lentes, das câmeras digitais como a que a gente tem aqui, você não vai controlar na rodanazinha que tem aqui. Você vai controlar pelo tempo que você deixa aberto. Que é exatamente isso que a velocidade faz. É outra o tempo viagem. que o expositor fica exposto para fotografia. Isso é a velocidade que a gente está falando. Então... Pessoal, então aqui com mais de 1 hora eu tô vendo que a bateria vai acabar, tô ficando com um pouco de medo, porque a gente vai conversando, você começou a falar dos fotógrafos, eu falei, ixi, acho que ela vai começar a se empolgar. É verdade. E aí a bateria vai acabar e eu não vou finalizar esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenha conhecido um pouco mais desses equipamentos, um pouco mais da Júlia aqui, um pouco mais sobre coisas fotográficas. Até o próximo vídeo, até o próximo kit. E me acompanhe na rede social. Se inscreve no canal aí, deixa o like, ajuda pra caramba. E depois tem mais vídeos, mais reviews de equipamentos, vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você continuar assistindo. Até o próximo